Domingo, Dia dos Pais, e nós estamos como? Com roupinha de trabalho. De pedreira? De pedreira não, porque hoje a gente vai ser o quê? Pintora. Domingo de manhãzinha, a pessoa acorda cedinho para quê? Para pintar. Como eu digo, a gente não tem um minuto de paz nesse YouTube, porque a gente precisa do quê? De conteúdo para ter algum, din-din. Então, por favor, se vocês já gostam dos meus conteúdos, deixa pelo menos um coraçãozinho, um joinha, gente. Tem tanta gente que assiste e não deixa joinha. Vai lá, já deixa o joinha, senão vocês vão esquecer, tá? E quem for mais íntima e torce por mim, a hora que acabar esse vídeo, coloca de novo o vídeo e deixa aí rolando os comerciais, porque é o que dá algum din-din pra nós. E domingo de manhã nós vamos pintar aqui, por quê? Porque o seu Toninho, vulgo papai da Daisy e pai vô do Luigi, leva ele de domingo de manhã no culto de jovens, que é da igreja, e eles de manhã, né, que tem esse culto, é um pouco mais diferenciado para criança. Então ele passa a semana inteira decorando um versinho da Bíblia, né, e recita um versinho. E o versinho do Luigi desta semana foi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso é muito, muito importante. Às vezes, quando a gente é criança, a gente detesta acordar de manhã no domingo e ir para a igreja. Mas hoje eu agradeço a Deus pelos pais que me deram, porque eles faziam sim a gente levantar todo domingo de manhã e ir para o culto de jovem. Isso é uma benção, é uma proteção na vida da gente. Vou começar a fazer aqui a pintura, mas gente, um pouquinho de cada vez por dia, olha quanta coisa já foi feita. E logo, logo a cozinha já está pronta, se Deus quiser. Agora chega de lero-lero e bora conferir? Comecei desligando a energia para tirar esse suporte que é um pouquinho só antigo. Deve estar aqui desde 1973, quando a casa foi feita. Só para vocês terem uma ideia, o soquete ainda é de porcelana. Retirei essa peça e fui dar para Dona Nega para ela guardar, e disse assim: olha, Dona Nega, a senhora guarda essa peça porque eu vou colocar o meu lustre e quando eu sair da casa eu coloco essa peça de volta no lugar. E ela ficou brava comigo, falou: pode parar com essa história de querer sair dessa casa. Se você vir com história de querer sair dessa casa, depois de tudo que você já fez, você apanha. E olha só a sujeira, tinha até um ninho ali de marimbondo. Comprei uma tinta pela Shopee, inclusive eu vou deixar o link da tinta aqui. Quando vocês forem comprar qualquer coisa na Shopee, quiser me ajudar, entra pelo meu link, não precisa comprar o meu produto, mas só entrando pelo meu link, a Shopee já vai entender que você entrou através do meu canal e vai deixar ali alguns centavinhos para mim. E eu não li as recomendações do fabricante e não era para acrescentar água, ou seja, eu fiz uma pequena cagadinha, no que resultou uma tinta muito mais aguada e com pouca cobertura. Porém, todavia, entretanto, essa é uma tinta esmalte à base d'água e ela é branco, só que ela é fosco. E na minha cidade não tinha. Outra cagadinha. Eu acrescentei pó xadrez preto, que era o que eu tinha aqui. Mas não recomendo comprar o pó xadrez. Já vou explicar por quê. Mas antes eu fui ali ajeitando todo o forro que tava meio assim, que não tava muito bem encaixado. Tirei alguns pregos também, coloquei outros no lugar. E forro de madeira é isso mesmo, sempre tem umas brechinhas que você tem que dar uma coladinha, uma consertada. E agora eu comecei a pintar as laterais e sim, vou pintar com cinza. Mas por que eu vou pintar primeiro de cinza? Para poder cobrir esse azulão, né, com esse barrado ali vermelho. Se eu fosse colocar direto branco, não ia resolver. Eu ia ter que dar muito mais demãos
para conseguir cobrir. E como você pode reparar, os primer, ele tem essa cor cinza que é exatamente para neutralizar a cor de baixo, para que a de cima tenha uma melhor pigmentação, digamos assim. Resolvi pintar com o pincel ao invés do rolinho, porque como eu não tinha muita tinta, e vai aí uma dica, se você não tá com muita tinta, usar o rolinho, você acaba gastando muito mais do que você fazer no pincel. E aí vai outra dica, não use pigmento xadrez ou qualquer outro pigmento em pó, porque o que acontecia? Ele não diluía, e aí eu tive que colocar mais pigmento para chegar num cinza. Só que depois de um tempo que eu estava utilizando ali a tinta, eu via pequenas bolinhas cheias de pigmento que estourava e ficava ainda mais escuro a tinta. Por conta de não diluir o suficiente, né, o pigmento, quando estourava essas bolinhas ficava ainda mais escuro. E aí acabou que esse cinza ficando mais escuro do que eu esperava. E outra coisa errada que eu fiz, mas que na primeira demão eu acabei até fazendo certo, que foi pintar de um canto para o outro, igual eu estou fazendo aí, e assim até chegar no final. E quando eu fui pintar com a tinta branca, eu acabei fazendo ao contrário, já vou mostrar para vocês. Uma dica que eu dou para vocês, que também é mãe dona de casa, que vai todos os dias ao bosque colher lenha, que normalmente é aquela correria do dia, eu sempre estou verificando o tempo que eu gasto para fazer alguma coisa, como por exemplo, qual é o tempo que eu gasto, né, o tempo que eu levo para dar uma demão de tinta nesse teto inteirinho. Assim, as próximas demãos de tinta que você for dar, você já sabe o tempo que você vai levar e você consegue ali cronometrar o seu tempo, né, e não desperdiçá-lo. Isso é uma dica muito importante para a gente ter ali o nosso dia bem gasto, né? O tempo bem gasto. E mesmo pintando de cinza, olha como que ainda tem indícios do azul. Talvez no vídeo não seja tão perceptivo quanto pessoalmente. A gente ainda via muito azul. Dependendo ali o reflexo, né, que dava da iluminação, a gente conseguia ver ainda que tinha muito do azul. E aí no outro dia, eu já fui colocando ali, ó, um pouquinho de papel para tampar esses buracos com a cola PU. E esse espaço aí que eu estou tampando, antigamente tinha um fogão a lenha aqui dentro. E eu confesso para vocês que de início a minha vontade era também de fazer um fogão por conta do frio que faz. E seria muito bom ter um fogão ali. Mas se a pessoa aqui não é acostumada a lidar com fogão de lenha, fiquei meio com receio de acabar fazendo muita sujeira, sabe? Muita fumaça, muita fuligem dentro de casa. E a mãe, que é dona de casa, que vai todos os dias ao bosque colher lenhas, ficou com medo de botar fogo na lenha e acabar sujando e dando muito mais trabalho, né, para a pessoa aqui que já não tem muito serviço para fazer. Acho melhor evitar de arrumar mais dor de cabeça. Fui tampando todos os buraquinhos que tinha em aberto. E agora é a hora de dar a primeira demão de tinta branca. E quando eu pintei, né, a primeira demão com a tinta cinza, eu percebi que eu não ia ter tinta suficiente branca para cobrir toda esse teto dessa cozinha. E aí eu pensei, vou continuar pintando com o pincel. Só que nesse momento eu fiz uma coisa que deu muito errado. Já não ia dar a tinta o suficiente. Mas ao invés de eu pintar daqui até no final, eu fui pintando ao contrário e na junção entre uma tinta e outra acabou ficando uma faixa branca. Porém, de qualquer maneira, eu não ia ter tinta suficiente para pintar todo esse teto com uma lata só. Porém, tem uma outra coisa. Uma tinta esmalte à base d'água aqui na minha cidade é R$140. Só que só tem brilhante, no máximo acetinada, fosca jamais. E eu não queria esse teto brilhando. Na internet eu achei essa tinta por R$ 63,70. Ou seja, menos da metade do valor. Sem contar que aqui também não ia achar tinta fosca. Então, mesmo comprando ainda 2 galões de tinta, né, o dobro de tinta, ainda assim eu gastei menos
do que se eu comprasse uma lata de tinta esmalte aqui e ainda tinha que ser daquela que eu não queria, que era ou acetinada ou a brilhosa. E eu não gosto de nada com brilho, como eu já falei muitas vezes aqui para vocês. Não uso nem verniz por conta também do aspecto de brilho que dá. Ah, mas coisa com brilho é brega, é feio. Não, gente, só não é do tipo que eu gosto. Porque cada pessoa teve uma certa referência, né, de decoração, de memórias afetivas e que faz lembrar de alguma coisa que não te agrada. E isso é sempre importante, você ter referências daquilo que você quer, do estilo que você quer. E é claro que ninguém vai seguir ao pé da letra, mas vai ter ali a sua identidade, o seu toque, as suas coisas pessoais. E essas são algumas referências que eu tenho salva lá nas minhas pastinhas do Pinterest, e que você pode ver que não tem nada com brilho, é tudo mais opaco, mais rústico. E uma das coisas que eu gostei muito nessa casa, que agora tá completamente fora da moda, digamos assim, é esse teto baixinho. Eu amo esse estilo cabana. E aqui nessa parte da cozinha é o lugar que o teto é mais baixo, que tem na casa toda é o que da cozinha. Deve ter em torno de 2,20 metros de altura, eu ainda não medi. E outra coisa que eu também amo nessa casa é os cômodos separados. Outra coisa que tá completamente fora da moda. Agora é tudo, né, conceito aberto. Eu gosto dessa divisão, eu gosto de muitas paredes. Por que será, né? Colocar um monte de coisa, colocar um monte de decoração, enfim. Eu amo ter um monte de parede, eu amo ter essa divisão. Apesar de que nessa cozinha, né, tem 2 ambientes ali. Porém, esse lado aqui que eu estou transformando na cozinha era uma varanda de primeiro, depois foi fechada e se transformou na lavanderia para o lado de dentro. Mas como eu disse, eu acho que não tinha muita lógica uma casa tão grande ter a lavanderia dividindo ali com a cozinha. E inclusive a minha lavanderia que ficou pro lado de fora, para quem é novo aqui no canal e ainda não viu, eu até coloquei uma cortina para fazer meio que uma divisória do quintal, né, para a lavanderia. E esses pequenos detalhes que dá todo um charme e que muita gente fala, né? Ai, casa com cara de casa. Apesar de muita gente criticar as casas com cara de clínica, mas eu acho que cada momento tem o seu estilo de arquitetura, e isso faz parte da história. E se combina com o seu estilo, se você gosta, tá tudo bem. E no outro dia, eu vi que eu não ia ter tinta para pintar todo o teto. Então, o que eu resolvi fazer? Além de comprar outro balde de tinta, sim, eu resolvi, já que eu tinha, né, a tinta cinza, começar a pintar os batentes e a porta aqui da cozinha. Mas antes eu dei uma limpadinha com aquela escovinha de aço, que inclusive acabou saindo bastante da tinta preta. E eu confesso que eu não sei o que estava mais difícil, se era cobrir o teto azul del rei com a faixa vermelha ou esse preto. Eu gosto de preto, mas eu não sei porquê. Mas esse preto estava me incomodando de uma tal maneira. Agora para pensar se tem alguma lógica. Um teto azul del rei com uma faixa vermelha. Os batentes na cor preta com o chão vermelho, o outro lado azul. E não esquecendo dos meus azulejinhos amarelo na parede. Agora vocês que são fera me dizem aí qual estilo que é esse. E por mais que aqui eu faça um pouquinho de cada vez por dia, em 5 meses já foi tanta transformação que houve nessa casa. Embora muitas vezes a gente quer as coisas do dia pra noite. Quer ver aquelas megas transformações em apenas 1 minuto. Aqui na minha cidade, a visita da dengue, eles colam atrás das portas um papelzinho que identifica qual foi o último dia o agente da saúde passou. Para quem não sabe, tá em outro país. Aqui tem um mosquitinho que mata um monte de gente só porque a gente deixa água parada. Daí vem um agente da saúde para inspecionar a sua casa para ver se você não tá deixando água acumulada. Nessa parte aí da porta tinha um papel grudado e que a pessoa pintou por cima do papel. Então, claro que eu ia arrancar. E como eu não tava conseguindo arrancar, a gente vai aqui na força do ódio com a esmerilhadeira. Quase arrancou o pedaço da porta, mas aqui a bicha é bruta. Não tá saindo na delicadeza, a gente vai na força da esmerilhadeira mesmo. E vocês repararam, gente, nos meus tijolinhos com o teto branco,
como que ficou fofolete. Isso porque ainda tem esses fios capenga saindo aí do forro, mas que logo logo a gente já vai dar uma ajeitada nisso também. E sempre tem gente nova por aqui me perguntando se essa casa é alugada, se essa casa é minha, se é alugada, por que eu tô fazendo tudo isso. E para quem é antigo aqui no canal, tá vendo, né, a transformação, o quanto eu tô gastando. E eu sempre vou atualizando vocês do valor também que eu estou gastando. Por falta de informação, de entender os custos, acha que foi uma transformação caríssima. Claro que cada um tem uma realidade, às vezes você pode achar que eu gastei foi demais, outras pessoas acham que foi de menos. Nas últimas atualizações dos gastos, eu tinha gastado R$222. Agora comprando mais 2 latas de tinta de R$63. O gasto para esse cômodo, que tem 4 de comprimento por 3,5 de largura, R$348. Porém, eu acho que eu não vou gastar mais uma lata de tinta nessa cozinha. Por enquanto, eu ainda estou contabilizando porque eu vou pintar a janela. Fui retirar essa extensão, claro que desligando a energia antes, retirei a extensão e também retirei o plug que acende a lâmpada aqui de fora da área, que estava bem sujinho com um monte de tinta ali. Lavei e vou pintar de dourado. E por enquanto é assim que está a minha cozinha. Olha o teto branco, claro que não tá a cor uniforme, que ainda precisa dar mais algumas demãos de tinta, mas olha a diferença que já deu nos meus tijolinhos. Atualizando vocês da obra aqui da minha cozinha e que logo logo eu trago mais informações. Então, se você gostou, curtiu, não deixa de se inscrever para não perder as próximas transformações. Se você gostou, deixa pelo menos um coraçãozinho aqui nos comentários para ajudar o meu perfil continuar crescendo por aqui nessa plataforma. O meu plug da lâmpada do lado de fora ficou aí, ó, no cantinho. Eu sou a Deise Candiota, até o próximo vídeo. Tchau!